Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e também ao quadro Jovem Sois Forte. Nós estaremos aqui tomando conhecimento, como sempre, do conteúdo da lição que será ministrada nos ministérios, tanto da Igreja Assembleia de Deus como outros que fazem uso das revistas da CPAD. E estaremos aqui, pela misericórdia e graça de Deus, terminando mais um trimestre, onde estaremos conhecendo, e tratando do assunto que tem como tema protegendo-se com integridade na sociedade. Se não me falha a memória, claro, Estamos todos tendenciosos a isso. Mas, se não me falha a memória, estamos tratando aí do livro de Provérbios, das lições que, dentro desse período, podemos ali tirar com respeito à área da proteção da boca, proteção né, do coração e por aí vai. E tratamos da proteção, de como proteger através de alguns versículos bíblicos ali dentro do livro dos Salmos, que é um livro que está dentro do grupo sapiencial das Escrituras. Para tanto, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor adivinhe nos buscar. Neste momento, ó Pai, estamos aqui diante do final, da última lição do quarto trimestre de 2024, onde só temos que te agradecer, Senhor. Não só pelo quarto, mas pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro trimestre que aqui estivemos, Senhor, a cada dia mais enriquecendo o nosso conhecimento, renovando a nossa mente com respeito a assuntos, quem sabe, já tínhamos conhecimento, mas estávamos amortecidos, Senhor, em nós tal conhecimento. Que o Senhor nos conceda estarmos ou termos sempre um bom depósito em nosso coração e, por certo, a tua santa presença, o Espírito Santo do Senhor, há de nos fazer lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em cada ocasião necessária pelos teus atos providenciais na nossa caminhada cristã. Dito isto, Pai, e dentro desta realidade, é que só temos que te agradecer por tudo, Senhor. Pedir a tua bênção durante esse período aqui que estivemos, conhecendo esse conteúdo e tendo, Senhor, liberdade em nossos corações de falar tudo quanto o Senhor queira acrescentar com respeito ao percorrer, Senhor, desta lição. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Abençoa cada jovem, cada adolescente. Alcança aqueles, Senhor, que ainda se encontram vendidos ao vício, vendido, Senhor, ao crime, vendido, Senhor, quem sabe, se não um crime, se não os vícios, mas vendido à indiferença, Senhor, da separação contigo, vivendo somente ao seu bel prazer. Fazemos uso, Senhor, desse expediente e deste conteúdo e deste quadro para estarmos aqui diante de Ti, levantando, Senhor, ó Pai, essa coluna, este altar de intercessão diante de Ti, ó Pai, por cada um dos jovens e dos adolescentes. Todos aqueles, Pai, porém, que estão na Tua presença, fortalece, fortifica, Senhor, e guarda a cada dia, Senhor, cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos neste momento e já te agradecemos por tudo. Amém. Protegendo, deixa eu voltar aqui, protegendo-se com integridade na sociedade.
Texto principal: quando os justos triunfam, a grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Temos por certo, amados, que o mundo, não só a sociedade, mas o mundo de então, não entrou em decadência total e o juízo do Senhor já não desceu sobre este mundo, justamente por conta da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido o nivelador, que tem sido o sustentador, que tem sido aquele que tem mantido, ó Pai, o equilíbrio, um referencial, uma luz no final do túnel. E tudo isso por intermédio da ação do trabalhar do Senhor através das nossas vidas, da vida, Senhor, do teu povo. Provérbio, texto bíblico, né? Provérbios 23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Podemos parar aqui, caro jovem, e entender a importância da perseverança em nosso posicionamento cristão. Quando falamos de integridade, falamos de completude do todo, de todas as áreas da nossa vida, né? O que repousa, oxalá seja o temor a Deus. Porque a palavra do Senhor, já estudamos, nos garante que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que nos protege, é o que nos brinda. Ficamos brindados dentro desse princípio constante. Temor do Senhor todo dia fala de perseverança e fala de firmeza. E não esquecermos que todos os dias temos batalhas, temos confronto. Desde o momento que acordamos, saímos para o trabalho, entramos no trabalho, melhor dizendo, saímos do trabalho, vamos para a escola, vamos para a faculdade, no caso de você, caro jovem, né? E todos que assim têm esse compromisso, na família, até mesmo no âmbito da família, na rua, no cumprimento do nosso dever, em pagar uma conta, enfrentar uma fila de banco, resolver questões, todo esse momento, o temor de Deus tem que ser o nivelador, tem que ser, né, o alicerce pelo qual venhamos, diante de tudo isso, de todas essas áreas, tomar nossas tão relevantes decisões, para que possamos verdadeiramente ser eficazes quanto à vocação da igreja, em sermos o sal da terra e também a luz do mundo. E que glorioso não é, caro jovem, né, você ser desde o princípio esse referencial. Tenha por certo, se você permanecer sobre esta confiança em Deus, você permanecer sobre essa fidelidade em Deus, quanto aos princípios que Ele tem deixado para todos nós. Por certo, muitos hão de se envergonhar, os mais adultos, os mais idosos. Que vergonha não nos é vermos uma pessoa idosa, né, tendo um palavrão na boca, carregando consigo um vício, um mau procedimento, sendo um péssimo exemplo para as gerações mais novas, seja adultas, seja dos jovens, seja do adolescente, e pior ainda, seja o da igreja, a criança. Ver o avô, né, tendo uma atitude totalmente deplorável,
moralmente dizendo, educacionalmente dizendo. E você, jovem, diante do momento em que você permanecer sobre este alvo, de buscar agradar a Deus, ciente dos seus limites, por certo, o teu coração permanecerá sobre a questão da humildade, da total dependência de Deus. E reconhecer que este temor ao Senhor tem que ser algo que tem que estar em nossos corações, em todo dia, em todo o momento. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, olha aí, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer a vestes rotas. Provérbio 24, 1-2 diz: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com ele, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Primando-nos, primando-nos por cada uma desses conceitos que aqui Salomão nos deixa, logo por certo estaremos sendo brindados e teremos uma vida íntegra em meio a uma sociedade corrompida, onde impera a justiça, onde impera o pecado em todas as suas vertentes, seja ela o dos vícios, seja ela da promiscuidade, da prostituição, da perversidade, tanto sexual como do mal, da maldade. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso, somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta última lição. Estudamos parte por parte dos princípios em que regem, né, em que nos ensina estas lições daqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui as lições que estudamos, né? Observe, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria, sabedoria, proteção e confiança, um coração protegido, proteção contra a imoralidade, contra a preguiça, a natureza da sabedoria e o sentido da vida, proteção contra a insensatez, protegendo o seu dinheiro, protegendo a sua boca, contra o descontentamento, a proteção contra a inveja, contra os vícios, e tudo isso se encontra dentro de um princípio. Tem que abrir aqui, deixa eu ir lá. Isso tudo reposa dentro de um princípio em que agora tudo isso faz parte da nossa vida em sociedade. Em sociedade. Toda essa proteção dessa área nos tornará capacitados, amado e querido jovem, a realmente vivemos de maneira íntegra em meio à sociedade. Sabedoria, prudência e sociedade.
Primeiro subponto, sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. A seção de versículos 2 a 12 do capítulo 28, que forma o nosso texto base, embora cada um desses versículos possa ser considerado individualmente, tomado por um conjunto, como os intérpretes atestam, revelam um componente ideal de sociedade. O contexto de Provérbios 28, 2 a 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine os seus habitantes. O versículo 2 revela que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são detonados. Mas, se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Aqui, a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. É percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Portanto, sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e, ao mesmo tempo, devem se manifestar na vida exterior e no convívio social. Entendemos por certo, caro jovem, que quando um governante ímpio ou que não tem temor qualquer de Deus, aí surge a preocupação, surge a indignação. E isso é que o ensino desta última lição quer nos convidar a não movermos da nossa posição de fé, de comunhão com Deus e de serviço ao reino de Deus. E esta prudência, esta comunhão e este serviço, ele se dará justamente em não deixarmos se levar por aqueles que, ainda que estejam com uma autoridade sobre a nação, sobre o nosso país, sobre o nosso governo estadual e sobre o nosso governo municipal, nós, como parte deste município e dessa sociedade, precisamos mostrar e apontar para um Deus que tudo governa, para um Deus que está sentado sobre trono e reina, e cuja impiedade, cujo pecado, cuja transgressão, cuja corrupção, ela terá no seu tempo devido, tanto no contexto temporal, como atemporal, principalmente, o seu pleno juízo pelo agir de Deus, que é o Senhor dos senhores. Segundo ponto, subponto, quando a injustiça prospera. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres, dos pobres para com outros pobres. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. Esse parágrafo fala de balança de pesos desiguais. E quanto a nós, o Senhor nos convida a balança de pesos iguais. Porque vemos que não é só o rico que oprime o pobre, mas nós, como os pobres, podemos oprimir até mesmo nosso compatriota de status, de situação, de condição de vida. Então, logo, precisamos considerar a necessidade de termos o mesmo peso e a mesma medida. Sofremos isso até mesmo dentro do ministério e do congregacional. Quando vemos atitude partindo, né, daqueles que estão à frente do rebanho, causar diferença no trato de um irmão e de uma irmã com respeito à disciplina. Com respeito à disciplina. Isto é uma realidade, tenha por certo, caro jovem. Dentro de cada ministério. Porque a igreja são feita de homens que, ainda que somos temente a Deus, ainda que procuremos viver sobre esse alvo do temor do Senhor todos os dias, as fraquezas, volta e meia, aparecem e consigo, né, acaba tendo essas balanças desiguais
dentro do conceito congregacional, dentro do conceito de vida em família, no trabalho, no governo, na sociedade. Então a palavra de Deus já nos adverte que isso será um fato, porém ela nos convida ao quê? A não nos indignarmos, mas prosseguimos no temor do Senhor, porque não será malograda, diz o versículo que nós lemos do texto bíblico, a nossa esperança. O Senhor, que é justo, ele fará justiça. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. O perverso se envaidece com a sua riqueza. A ganância e os abusos dos juros são insaciáveis. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. E nós somos aqueles que estamos segurando, né? Estamos aí como colunas da justiça, coluna da verdade, diz o apóstolo Paulo. A igreja é a coluna da verdade. É o que sustenta, né? E o que está, né, de certa maneira, protegendo essa sociedade desse princípio inevitável, que é a autodestruição e que será palco, né, no tempo do fim da justiça e a radicalização, a erradicação da justiça divina contra aqueles que permanecerem sobre este estado. Terceiro subponto, quando não há compromisso com a lei de Deus. Em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus e por isso têm no temor do Senhor a base moral e espiritual para toda a sua atitude na vida. Assim, no versículo 4, 5, 7 e 9, revelam que a recusa de se perseverar, olha só, na lei do Senhor gera a pessoa cada vez menos comprometida com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. As pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus. Não entendem o que é justiça nem buscam o Senhor de todo o coração. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo. E os que têm uma falsa aparência de piedade praticam todas essas injustiças. Simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. Diante de Deus. Deixa eu só procurar esse versículo aqui, em que nós lemos, né? Deixa eu só. Onde aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, amados, continuando aqui, o versículo 10 confirma que o íntegro herdarão bem, mas do que procuram desviar os retos de sua integridade sofrerão as consequências. Dessa forma, o contexto de Provérbios deixa muito claro, 28, 2 e 12, que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Segundo o justo, diante dos valores opostos da sociedade. Aqui vai tratar da realidade de todos aqueles que servem ao Senhor, se encontram ainda em meio a esta lama, em meio a esta Sodoma e Gomorra que simboliza o mundo. E diz, primeiro ponto, diante das injustiças.
As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Por causa delas, surgem ideologias diversas que buscam dar resposta imperiosa para as injustiças. Diante desse quadro, como o jovem cristão deve se posicionar? À luz da lição de Provérbio, a maneira de um jovem cristão atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida, a veracidade da mensagem que ele carrega consigo. Um jovem ou uma jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão, mas sim saberá, reconhecerá que é fruto da ação do pecado. Ele ou ela sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, olha aí, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo. Logo, a solução não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre, e, consequentemente, sua posição na sociedade. Além disso, suprir a necessidade mais básica de quem precisa, como bem fazia a igreja no primeiro século, também está na ordem do dia para um autêntico cristão. Segundo ponto, diante da corrupção moral, o problema da nossa sociedade não se resume às questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Nesse sentido, um jovem ou uma jovem cristã, um jovem cristão ou uma jovem cristã que pensa biblicamente deve se apresentar a outro jovem como aquele ou aquela que não se envergonha do compromisso ético do Evangelho em toda a esfera de sua vida. Assim, perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar as pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus, sem amar o mundo, apesar de vivermos nele. Por isso que a palavra de Deus diz: jovem, sois forte, porque tens a palavra de Deus no seu coração. Então, só ela, amada e querida jovem e adolescente, e a cada um de nós que estamos aqui diante desse conteúdo, é que poderemos, verdadeiramente, estarmos protegidos de todos os efeitos, dessa decadência que se encontra em meio ao mundo e à sociedade. Terceiro subponto, melhor dizendo, tocando o mundo das pessoas. Um jovem cristão sábio e prudente, com uma consciência bíblica, não terá pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossa possibilidade que só será possível com o retorno glorioso de nosso Salvador para implantar pessoalmente o seu reino visível neste mundo. Com tudo isso, não significa que não podemos ser instrumento de Deus para transformar as almas das pessoas. E isso é perfeitamente possível. Deus conta conosco para isso. Quando servimos alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Quando damos suporte ao próximo que está passando por uma tentação ou qualquer outra luta pessoal, é uma alma que estamos tocando. É uma transformação que está acontecendo, pois Deus está nos usando como instrumento. Quando o nosso discurso é respeitoso, quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de um espírito manso, podemos tocar o coração das pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, suas vidas podem ser radicalmente transformadas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumento de Deus para transformar o mundo das pessoas. Glória a Deus. Terceiro ponto, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Vamos ver aqui o resultado. Vale a pena ser íntegro? O texto de Provérbios, nesta lição, nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural
que quanto mais pessoa ímpia, mais a sociedade é injusta. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como o início e o fim de tudo. O ser humano que não teme a Deus, não temerá também os outros. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observarmos valores meramente criados por uma ética humana, fruto de uma perspectiva antropocêntrica. Porque o temor de Deus, caro jovem, revela o seu domínio, Senhor de tudo e de todos. O temor de Deus revela a sua santidade. O temor de Deus revela a sua soberania. O temor de Deus revela a sua integridade, aos seus atributos divinos. E diante dele repousa então em nós o princípio de nos submetermos a ele, o princípio de sermos totalmente dependentes a ele, o princípio de buscarmos, seguirmos caminhos por ele, né, estabelecidos pela a sua palavra. Sendo assim, logo seremos uníssono ao salmista quando diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo subponto, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem um amor pelo mandamento de Deus. Na Bíblia, a sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer o mandamento de Jesus, do Senhor Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, o Senhor Jesus. Guardar o mandamento é amar o Senhor Jesus, João 14, 21. E quando amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos, imitá-lo em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos porque ele foi manso. Podemos ser humildes porque ele foi humilde. A vida do Senhor Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Terceiro subponto, sabedoria e integridade para servir à sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos do Senhor Jesus, no lugar de responder o inimigo na mesma moeda, socorrê-lo quando precisar. Tratar com respeito os idosos. Tratar com respeito as pessoas do sexo oposto. Fazer o bem como um compromisso ético e fazer a coisa justa. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que o nosso Senhor nos servisse e desse a sua vida por nós. Mas ele o fez. Portanto, o seguidor do Senhor Jesus, o sábio é sábio e íntegro, entende que é seu dever servir outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. Concluindo, o livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significado
espirituais. Ao longo deste trimestre, aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente prática. Nessa lição, vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós, com valores, através de valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim, somos convidados a ser íntegros, amantes do mandamento do Senhor Jesus e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer por mais esse trimestre, mais uma vez, e por esta mensagem, Senhor, tão importante, essa lição para nossas vidas. O mundo está em decadência, como a tua palavra diz, e já no maligno, cujo fim é o tesouro, é o fogo inextinguível, que como tesouro está guardado para ser derramado sobre a vida daqueles que permanecerem sobre uma vida de corrupção. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pelo qual o Senhor tem nos chamado, para sermos sal e luz do mundo, para que nós não venhamos, ó Pai, decair, Senhor, desta posição, decair deste entendimento, decair, Senhor, no que diz respeito à falta do temor a Ti. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Guarda cada um de nós, em especial aos jovens, aos adolescentes e todos que estão caminhando na caminhada cristã. Possamos, ó Pai, vigiar a cada dia, Senhor, frente a esta realidade que se encontra em todo lugar, em todo momento, em meio a este mundo, em meio a esta sociedade. E sejamos firmes, ó Pai, buscando sempre alvorar a bandeira da verdade, do bom siso, do bom juízo e do temor a Ti. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós oramos e te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.